E que essa direção, a atual direção, em relação a esse Campeonato Paulista, também tem pouca responsabilidade, porque já herdou quase que terra arrasada. É só ver. Olá, fiel, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito aí do comentário de alguns jornalistas que falaram a respeito da derrota do Corinthians. O Pilhado, ele disse que foi falha do Carlos Miguel. O Bruno Prado disse, não cai na conta do Antônio Oliveira essa derrota, esse momento do Corinthians, né? E o Piperno disse que ficar fora da Copa do Brasil seria trágico. Vê se você concorda com esses comentários deles. Se você concorda, deixe nos comentários aqui a sua opinião. Inscreve-se no nosso canal e dá um joinha para nos apoiar aí. E vamos pro vídeo. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. E ó, pro torcedor corintiano, a tarde não tem nada de boa. Meu Deus do céu, quando as coisas estão parecendo se arrumar, quando as coisas estão parecendo melhorar, o Antônio Oliveira tá invicto, empate heróico contra o maior rival. Vem a derrota pra Ponte Preta e ó, hoje tem que ser justo, hein? Eu vi o jogo inteiro e o Corinthians jogou bem, cara. O Corinthians não jogou mal no jogo de ontem contra a Ponte Preta. Foi um jogo que foi até um dos melhores do Corinthians aí na temporada. Claro que não foi brilhante, mas teve chance, não converteu suas chances de gol e o Corinthians sai derrotado. Vamos deixar claro também, hein, que quando tem que elogiar, a gente elogia. Falha do Carlos Miguel. No primeiro jogo aí que ele teve para ser decisivo, ele falha, leva um gol bobo, uma falta cobrada no meio do gol. Ah, foi forte, tá bom, mas não tem que rebater no pé do adversário. E depois também não tem o reflexo necessário ali para levantar e tirar a bola. Então é um Corinthians que agora dificilmente passa para a próxima fase, mas não é o fim do mundo também para um time que estava na zona do rebaixamento. O Antônio Oliveira chegou, 3 jogos de invencibilidade, empate heróico contra o Palmeiras. É óbvio que uma hora ele ia perder, mas agora a classificação fica muito distante e se não se classificar, olha o mico que vai ser pro Corinthians. O Corinthians fica fora da fase de mata-mata do Paulista depois de 10 anos. Há 10 anos que o Corinthians não fica fora aí da fase final do Campeonato Paulista e hoje é muito provável que isso aconteça. Quem também tem risco aí é o São Paulo, hein? São Paulo que empatou com o Guarani, jogo ruim e pode ficar também fora da fase semifinal. Imagina uma fase semifinal sem São Paulo e sem Corinthians, com Palmeiras e Santos, o Palmeiras já classificado, invicto, Santos também tentando se recuperar. Agora, é uma vergonha. Ô Bruno Prado, essa situação do Corinthians, que tem até aqui na pauta um título bem direto. Né? Bem direto aqui na pauta. Ainda bem que não tá no GC. Ferrou de vez pro Corinthians, né, Bruno Prado? No Campeonato Paulista ficou numa situação difícil. Ele pode ser eliminado já na quarta-feira, né? Quarta-feira tem jogos que foram adiados por causa da Supercopa do Brasil, né? Tem Portuguesa e Palmeiras e o jogo que interessa ao Corinthians é Inter de Limeira e São Paulo, que vai ser em Brasília. A Inter tá no grupo do Corinthians. Se a Inter ganhar do São Paulo, o Corinthians já tá fora. Então, na quarta-feira, antes mesmo da rodada do fim de semana, o Corinthians pode já estar eliminado. Ele pode jogar sábado contra o Santo André, já eliminado do Campeonato Paulista, se a Inter vencer o São Paulo na quarta-feira. Ele já não pega mais o Bragantino e se a Inter vencer, ele não pegaria mais o time de Limeira. Então, o Corinthians já não depende dele, tem 2 jogos com o Santo André e Água Santa, mesmo se ele vencer os 2, ele só chega a 16, o Bragantino já tem 18, o Mirassol e a Inter tem 14, então se um deles vencer um jogo só, já vai a 17, mesmo que o Corinthians faça 16, fica de fora. Claro que essa provável eliminação não vai cair na conta do Antônio Oliveira, que está chegando agora. Alguns jogadores que jogaram muito pouco, como o Garro, como Gustavo Henrique, né? Jogadores que foram entrando, o Mateuzinho entrou um pouquinho ontem também, o Pedro Henrique. Enfim, esses caras chegaram agora, né? O Igor Coronado nem estreou. O Corinthians está montando o time com a bola rolando, inclusive trocou o treinador com a bola rolando, né? Essa eliminação vai cair na conta ali do início do campeonato, ainda com o Mano, e venceu na estreia, depois foram 5 derrotas seguidas, 4 com o Mano, uma com o interino lá, com o Thiago Kozlowski. Então o Corinthians muito provavelmente ficará fora.
Aí terá um tempo o Antônio Oliveira, se o time realmente ficar fora da fase final, para fazer quase que uma pré-temporada para o Campeonato Brasileiro. O prejuízo maior, né, acho que nem é sair do Paulista, seria a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Porque você consegue vaga na Copa do Brasil através do estadual. Se o Corinthians ficar fora dessa fase, ele não vai se classificar para a Copa do Brasil via estadual. Ele vai ter que tentar uma vaga na Copa do Brasil entrando já direto na terceira fase, ou seja, se classificando para a Libertadores. Que aí ele pode conseguir ou ganhar na Copa do Brasil desse ano, ou ganhar na Sul-Americana, ou ficando entre os melhores do brasileiro. Então acho que o maior prejuízo seria isso, né? O Corinthians não teria a vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem, teria que conquistar nas outras competições, se classificando para a Libertadores, que aí ele entraria já na terceira fase. Então coisa que acontece com o Santos esse ano. O Santos está fora da Copa do Brasil. Então o Corinthians, acho que o prejuízo maior é esse. Ficando fora do Paulista, ele tem grande chance de, ou vai ter que suar muito para entrar na Copa do Brasil do ano que vem. Olha aí, ó. O Fábio Piperno, Pedro Marques, é o que o Bruno lembra, né? Porque a gente tá falando muito de Campeonato Paulista, mas o Corinthians pode ficar fora de uma competição que dá muito dinheiro. Se tem uma coisa que o Corinthians precisa hoje, é de dinheiro. Porque tá com a folha salarial alta, segue tendo dívida, tudo bem, precisava contratar para não ter aquele susto do rebaixamento. Mas e aí, hein? O que esperar desse Corinthians? É um Corinthians com reforços, é um Corinthians que não jogou tão mal ontem, vale a gente deixar isso claro, mas o Bruno lembra essa situação da Copa do Brasil. O Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil. Ô, Pilhado, o time ficar fora de um mata-mata de Campeonato Paulista, é claro que é desagradável, um time grande, né? Mas não seria lá uma grande exceção, algo inédito na história, longe disso, né? E também não seria o fim do mundo. O problema é tudo isso que você e o Bruno falaram. Perder a vaga na Copa do Brasil é algo trágico, pela grana e pelo prejuízo reputacional. Imagina o Corinthians querendo fechar novos patrocinadores, embora tenha alguns grandes aí, né? O maior do Brasil, né? Segundo foi divulgado pelo clube, mas o mundo não vai acabar amanhã. O time precisa continuar, né? Buscando novos parceiros aí no mercado. E se ficar sem uma vaga na Copa do Brasil, seria um golpe tremendo para isso. Segundo, o Corinthians tem muitas dívidas de curto prazo, então precisa dessa grana. Imagina ficar fora aí do mata-mata de Campeonato Paulista e perdendo e deixando de ganhar não só as premiações, mas deixando de lado as arrecadações que esses jogos acabariam atraindo. Então, também um desastre para isso. Óbvio que não dá para colocar na conta do Antônio Oliveira, que chegou agora. Eu diria que essa direção, a atual direção, em relação a esse Campeonato Paulista, também tem pouca responsabilidade, porque já herdou quase que terra arrasada. É só ver a campanha medíocre, uma campanha vergonhosa que o Corinthians fez no último Campeonato Brasileiro. Então, a gestão anterior e Mano Menezes, sim, tem até muito mais culpa em relação a essa situação deprimente que o Corinthians se encontra agora. Mas também não podemos deixar de lembrar que o Corinthians virou assim uma espécie de alegria de Série B no Campeonato Paulista, né? Em 10 jogos perdeu para 4 times de Série B de Campeonato Brasileiro. Isso deve ser algo inédito na história do Timão. O que dá também, assim, boa parte da noção do que é esse fracasso do Corinthians 2024. Acho que vai melhorar muito. Alguns bons jogadores chegaram, estão se integrando ao elenco agora, alguns jogadores se tornaram titulares não faz muito tempo, mas não dá para apagar assim o grande fracasso que vem sendo essa campanha. Veja, o Corinthians é melhor do que apenas 4 times nesse Campeonato Paulista fraquíssimo, e a gente esse campeonato já está tá indo para a 11ª rodada. Quer dizer, o Corinthians em 10 jogos ele foi melhor só do que 4 times. E sendo que um deles é a Portuguesa, né? Que, por incrível que pareça, por conta desse regulamento esdrúxulo, a Lusa pode se classificar com uma campanha pior que a do Corinthians. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. É de se admirar essa sua abertura, assim, o seu estudo. É isso, né, Pedro? Ontem. É isso. É detalhado, amigo. É detalhado. Aqui não tem. Igual o Ronaldinho Gaúcho. Sempre foi isso. Igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Né, Bruninho? Um lado, tocando pro outro, de olho nos 3 jogos que a gente transmitiu ontem. VVT de um, VVT do outro. E ainda cabe espaço pra mais, né? Sempre. Ligação com o Livian Weber. Aqui sempre. Vídeo com o Livian Weber. Tem que destacar. Sempre. Tem que destacar na abertura do seu, digamos, comprometimento. Fazer o que mais sei. Tudo. Também. No domingo. Futebol, política, a vida pessoal, enfim. O Corinthians, eu não queria me apegar muito ao resultado, porque eu acho que
O Corinthians levou o gol muito cedo, acabou sendo prejudicado por um gol no comecinho aí. Mas se apegue, porque o resultado praticamente tira o Corinthians. Mas calma lá, porque o Corinthians, você abriu o programa dizendo que o Corinthians jogou bem. Jogou bem, teve chances, bola na trave, obrigou o goleiro da Ponte Preta a fazer defesas. A Ponte Preta fez o gol no comecinho, se fechou, aí ficou difícil para esse Corinthians. O Antônio Oliveira, como destacou o Bruno Prado, pegou o Corinthians aí com o bonde andando, o carro andando. Já pegou derby, Copa do Brasil. Quando chegou ao Corinthians, já sabia que essa classificação seria muito complicada, muito difícil. Ainda assim, tentou, empenhou seus jogadores, alguns sem confiança, como era o caso do Yuri Alberto e outros atletas desse elenco do Corinthians. Então, tá difícil a situação, tá complicada a situação aí do Corinthians no Campeonato Paulista. Depende da Inter de Limeira e do Mirassol. Se a Inter de Limeira bater o São Paulo aí, esquece, aí acabou de vez, então muito complicado, muito difícil, mas talvez o Antônio Oliveira ganhe aí nessa reta final de Paulistão, com o Corinthians fora, pelo menos 2-3 semanas para poder ajustar esse time, para poder treinar essa equipe do Corinthians e dar uma cara. É evidente que o Corinthians melhorou com a chegada de um novo técnico, parece que tem um novo ambiente, mas ainda o Antônio Oliveira não teve ainda esse tempo para poder mergulhar o Corinthians, talvez, aí no intensivão, fazer algum estudo e preparar melhor os seus jogadores, né? Treinar essa equipe, Pilhado. A gente tem aí, né, um Corinthians nessa fase dramática. Só que o Antônio Oliveira, claro, qual foi o principal diferencial do Antônio Oliveira? Porque não deu tempo ainda de mostrar o trabalho. É que saiu um Mano. Os jogadores do Corinthians estavam na cara que os jogadores do Corinthians estavam loucos pro Mano ir embora. E o Mano, que foi contratado pela gestão do Duílio, com uma multa de 20 milhões de reais. Aquilo que foi feito pelo Duílio, pela gestão do Duílio, foi uma sacanagem que ficou clara pro torcedor corintiano. E aí sai o Mano, o time ganha a confiança de novo. Confiança e vontade de jogar. Eu sempre deixo isso claro, porque eu não tenho esse medinho de ficar falando que os outros programas falam, não dá pra você dizer isso. Claro que dá. Tá na cara que o jogador não tá querendo jogar. Ou o Flamengo do ano passado tava todo mundo dando a vida. Ou o Corinthians no começo desse ano tava todo mundo dando a vida. Não estavam dando a vida. Por algum motivo E não estavam jogando pelo Mano. Aí o Yuri Alberto, né, Bruno, deu aquela declaração. Com o Antônio Oliveira eu vou até o fim. Quando ele diz aquilo, ele deixa claro que com o Mano ele não ia nem até o início. Ele diz, eu vou com o Antônio Oliveira até o fim. Com o Mano eu não vou nem até o início. E o Antônio Oliveira, ele faz questão de dizer que ele não jogou a toalha pro Campeonato Paulista. Agora, ele tá certo, claro, ele não pode falar que ele desistiu, mas tem chance ainda. E outra, já dá pra enxergar, Bruno, o trabalho do Antônio Oliveira, agora, já aí com 4 jogos pelo Corinthians? Chance tem, mas é muito difícil porque não depende dele, né? Como eu falei, quarta-feira ele já pode estar eliminado, né? Ele pode jogar os 2 últimos jogos já eliminados. O que ele pode fazer é tentar o melhor desempenho possível nesses 2 jogos, tentar ganhar os 2, jogar bem, tentar desenvolver o time, mesmo se já não tiver chance, né? Tentar evoluir. O Corinthians está numa fase que ele está tentando evoluir. Acho que o Antônio Oliveira, sem dúvida, na parte de confiança, na parte emocional, o time cresceu, recebeu reforços, né? Isso também é importante. Uma coisa que eu acho boa, acho que uma boa notícia do Corinthians no início desse ano é o Wesley, né? Que é um cara que agora o Antônio o fixou como titular. Antes ele entrava e saía do time. O Antônio Oliveira botou o Wesley de titular e o moleque tá jogando bem. Para mim é o principal jogador do Corinthians hoje. Ele tem os seus erros, o Vampeta fala aqui dele muitas vezes. O Vampeta fala, tem que ficar de pé, isso ele melhorou mesmo. Às vezes as decisões às vezes ainda erradas, mas o moleque é muito talentoso, assim. O Wesley é um cara de drible, é um cara que melhorou muito na finalização. E aí, claro, é uma realidade no mercado. Claro que o Corinthians o garoto joga bem no Corinthians, mas é um garoto que eu acho que não vai ficar muito tempo aqui, não. Tem 18 anos só. O Wesley? Acho que não vai ficar muito tempo no Corinthians, não. Acho que talvez no meio do ano ou início do ano que vem, o Corinthians vai negociar, vai aparecer coisa, com certeza. Que é um moleque de lado de campo, driblador, tá começando a fazer gol. Isso é importante, né? Não ficou agora. Antes ele era muito assim, do drible da jogada individual, de dar uma agitada. O Wesley entrava, dava uma agitada no jogo, pra cima, driblava, mas às vezes errava muito, às vezes não conseguia concluir as jogadas. Agora ele tá concluindo, ele tá crescendo, o garoto, ele tá fazendo gol, ele tá criando, tá dando assistência. E com 18 anos só, é um cara que com certeza vai ter
vai ter proposta. E o Corinthians, precisando de grana, se tiver uma proposta boa aí na próxima janela ou daqui a 2, ele vai negociar. Mas eu acho que individualmente a melhor notícia é o garoto, que tá evoluindo. O Garro também é bom, mas o garoto tá crescendo e vai render dinheiro pro Corinthians. E o Antônio? Então, eu falei, na confiança o time cresceu muito, ele fixou o Wesley de titular, uma coisa que eu acho que ele fez muito bem. Recebeu reforço, tem uma maneira de jogar bem clara ali, num 4-3-3. Aí eu tenho até curiosidade como ele vai encaixar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro, se eles vão brigar por um lugar ou se ele vai... Aí ele vai ter que mudar um pouquinho para jogar com 2 meias, seria diferente. Ou ele tira um dos volantes ou ele tira um dos atacantes de lado, tenta jogar com um dos meias pelo lado, mas pelo desenho que ele está tendo do time até agora, não encaixaria os 2 meias, né? Mas vamos ver quando o Coronado tiver à disposição. Mas o time melhorou, sim. Eu acho que mais no emocional, na parte tática, não tem muito segredo, não tem nada de muito diferente, mas o time está melhor, sim, sem dúvida, está todo mundo mais confortável. Isso tá claro. Acho que das escolhas, a principal é dar confiança pro Wesley e botar para jogar de titular, fixar. Isso aí acho que foi uma escolha muito boa dele. E outro que trabalhou com ele no Cuiabá, que tá bem, é o Ranielli também. O Ranielli tá muito bom jogador. Foi jogador dele no Cuiabá, é um reforço que fixou ali como primeiro volante. O Corinthians achou um cara que tá bem ali. Agora, é um começo de temporada, né, Piperno, já ruim pro Corinthians. Chega com uma gestão nova, tudo bem. Os caras chegaram, o problema foi que falou muito. A gestão nova falou muito. Parecia que o Corinthians ia virar o Manchester City já no começo da temporada. Acabou a farra. O Corinthians... vamos contratar o Gabigol. O Corinthians vai agora brigar de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo. Poderia ser, mas pé no chão. A gente vai chegar... O primeiro momento é de tentar reequilibrar o clube. Não prometemos título, mas prometemos trabalho. Agora, quando você promete tudo isso pro torcedor, o torcedor se enche de confiança e começa um campeonato paulista mal do jeito que começou e agora praticamente eliminado, tem um peso. O que esperar do ano desse Corinthians? Porque o Corinthians se reforçou. O Vampeta, que tá de férias, por sinal, meu coração tá partido hoje. Eu sei, ontem você ele fez sai, uma declaração de amor pra ele. Saiu de férias, 1 mês longe do meu grande amigo, né? Isso machuca. Agora, ele sempre se irrita quando ele compara a folha salarial do Corinthians... E Vampetaço, eu não concordo com essa palhaçada também. Agora, usando a imagem do meu amigo pra palhaçada. Agora, tem uma... tem isso. Agora, eu falo mesmo. Agora, tem outra, né? Essa situação do Corinthians pro ano, ela pode ser bem tensa. Porque prometeram muito, e aí eu vou cair na comparação do Vampeta, que o Vampeta fala. Eu vi uma entrevista do Bruno Spindel, ele dizendo que ele disse que a folha salarial do Flamengo é de 25 milhões. Eu acho que é mais, tá? Deve ter aí luva, deve ter alguma coisa que eu acho que o Flamengo deve beirar 40 milhões. Agora, ele se irrita quando ele fala da folha salarial do Corinthians. Que ele fala, cara, mais de 20 milhões para um time que joga mal desse jeito. Agora, com esses novos reforços, a gente tem Pedro Raul, a gente tem Pedro Henrique, a gente tem Igor Coronado, a gente tem Mateuzinho. São só esses, né? Ou chegou mais alguém? Não, já tinha chegado o Garro, o Paulo. O Garro, tem o Garro. Tem o Garro. E tem o Torres. Tem o Torres também. Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique foi livre, né? Foi livre. O Valladolid foi livre. Com esses reforços... Nós estamos falando em 8 jogadores. Não, eu contei 7. Não, é que agora eu tô... É que você botou o Palácio também, Foi. 8. Com esses reforços, dá pra fazer um time bom? Porque a gente vê o Corinthians jogando mal há pelo menos 3, 4 anos. Jogando mal. 3 anos. Dá pra fazer um time competitivo pra temporada? Dá. Eu acho que o elenco melhorou. O Corinthians tinha terminado o ano jogando mal, um elenco cheio de jogadores já veteranos, de linda história e tal. Muitos deles já não entregando mais, por diferentes fatores, e muito mal treinado. O Mano fez um trabalho ruim, o Vanderlei também não fez lá algo que fosse de encher os olhos aí do torcedor e tal. Foi um ano muito confuso, de muitos técnicos, muita mudança, ninguém parou no comando e tal. Então, tudo isso a gente já falou. E aí, quando virou o ano e alguns jogadores saíram,
assim, a sensação que dava é que o Corinthians fosse iniciar a temporada com um elenco pior do que aquele que tinha no final do ano. E era verdade. Mas foi chegando bastante gente. Então eu acho que assim, o Corinthians está qualificando o elenco. Talvez até gastando mais do que possa. Mas de qualquer forma, eu acho que o Antônio Oliveira vai ter o material humano para formar um time minimamente competitivo. Mais competitivo que o do ano passado. Em relação a isso eu não tenho dúvida. Não vai ser mais um Corinthians para ficar brigando na metade, acho pelo menos, que não seja mais um Corinthians para ficar brigando na metade de baixo da tabela e ainda durante boa parte do campeonato fazendo conta se ia ou não entrar no Z4. Aquilo foi um vexame, até por isso que o Vampeta sempre lembra, era um elenco muito caro. Então agora, eu acho que em tese é um elenco que pode entregar mais. Assim, mais jogadores jovens querendo mostrar, buscando seu espaço, buscando lugar ao sol, buscando se apresentar para quem sabe ir até para outros mercados, enfim, acho que tem tudo isso. Bom, agora, o Corinthians vai ter que aproveitar, eu acho que o Corinthians está virtualmente eliminado, e aí, ficando sem jogos, o que é ruim para o departamento financeiro, isso pode ser bom para o Antônio Oliveira, que aí sim vai ter mais tempo para fazer aquela pré-temporada que ele não fez, porque na verdade ele pegou o avião em pleno voo. Pedro Marques, a gente fala de um Corinthians que está aí há 10 anos sem ficar fora de uma fase semifinal. Ou seja, seria a pior campanha do Corinthians nos últimos 10 anos. Sabe quem era o técnico quando caiu em 2014? Olha só. Era o Mano? Quando não foi pra fase final? O São Paulo tropeçou pro Ituano no Morumbi. Sim, aí ficaram reclamando que o São Paulo entregou pro Ituano, ficou uma choradeira lá, mas enfim. Isso, né? teve sim. Agora, olha aí o Mano de novo. E o São Paulo agora, pode- E agora, se não classificar, culpa do Mano de novo. E de novo, se o São Paulo perder o jogo pra Inter de Limeira, Sim. o Corinthians pode cair. Pode ser uma história parecida. Igual 10 anos atrás. Mas o São Paulo precisa fazer a parte dele também. O São Senão Paulo- pode ficar São fora Paulo não também. pode vacilar, perfeito. Mas é um Corinthians muito modificado, como vocês trouxeram. Vários jogadores chegaram em 2024. Tem alguns jovens jogadores brotando aí, como o Wesley, que citou o Bruno Prado. Wesley, 18 anos. Jogador que vem tomando conta da posição e, ao mesmo tempo, melhorou demais, né, a tomada de decisão. Wesley, o gol contra o Cianorte, que a gente até destacou aqui no programa, você percebe que ele não tinha ângulo, marcado ali por 4, 5 jogadores, consegue fazer o gol, então melhorou bastante o Wesley e, se continuar jogando dessa forma, pela idade que tem, um potencial, concordo com o Bruno, eu acho que não vai durar muito tempo nesse time do Corinthians. Vai começar a ser muito assediado pelo mercado da bola, pelos clubes de fora. Corinthians que no ano passado já tinha o Murilo, que já vem se destacando na Premier League, já falam que vai sair lá do Nottingham Forest, enfim, para chegar numa primeira prateleira do futebol europeu. Corinthians do ano passado, Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Ontem entrou com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Então, só o sistema defensivo já mudou bastante. Claro que o Carlos Miguel jogou porque o Cássio, né, não tinha ali a possibilidade de jogar, mas basicamente ficaram Cássio e Fagner e a equipe ganhou outras opções. Meio de campo também do Corinthians, Ranieri, Rodrigo Garro e Maicon. Maicon permanece do ano passado. E no ataque, Yuri Alberto, Romero e Wesley, aí o ataque sim, com alguns remanescentes na temporada 23. Mas é um Corinthians modificado, um Corinthians que vai ter esse tempo aí para poder treinar, fazer a sua pré-temporada, focar no Campeonato Brasileiro e talvez aí uma das principais missões, talvez uma responsabilidade que o Antônio Oliveira vai ter é blindar o elenco de alguma empolgação dessa nova gestão do Corinthians, que chega com muita empolgação, como você disse, falando muito, e vai ter que blindar o elenco aí do que vem de fora, do que é externo, para esse Corinthians continuar desempenhando, performando na temporada 24, Pilhado. Bruninho, meu querido amigo, a gente falou, né, que o Corinthians jogou bem, né, que o Corinthians teve uma atuação boa e que não merecia a derrota. Agora, também não adianta tentar e não converter. Sim. O Corinthians teve 29 finalizações contra 5 da Ponte Preta. 4 no gol. Aí que a gente começa a questionar. Você fala 29 finalizações, mas também o que são 29 finalizações? Porque esses scouts, eles me irritam um pouco. Sim. Né? O cara chuta lá na arquibancada, minha mãe pega a bola e é finalização. Tem razão, tá? E aí é o que eu falo. Esforce. Finalização devia começar a parar de ser essa palhaçada e ser assim, só vale quando for bola perto do gol, defendida pelo goleiro ou trave.
Senão o time, o treinador fala, ó, eu preciso de número, hein? Fica chutando lá da casa da mãe Joana e vai, vamos ter finalização. Porque é ridículo, 29 finalizações não foram. Mas também, de 29, 4 no gol, mostra uma falta de eficiência. Sim. Sem dúvida, isso foi um problema do time. O time, até o número alto de finalização, de posse de bola, tudo, também é porque saiu o gol cedo, né? Então, desde o início do jogo, praticamente, o Corinthians teve que correr atrás do resultado. Tomou o gol logo no início. Então, era natural que o Corinthians tivesse a bola, que o Corinthians finalizasse bastante, que a Ponte Preta ficasse se defendendo, porque o jogo praticamente começou 1-0 para a Ponte Preta. Mas faltou eficiência, o Corinthians ficou o tempo inteiro com a bola ali em cima, perto da área da Ponte Preta, mas é muito pouco. No gol mesmo foram poucas. Teve uma cabeçada do Félix Torres na trave no final, mas realmente isso faltou eficiência. Não é um time, aí é o ponto, né, que tem que ter total consciência. É um time que está melhorando, mas é um time, não é um super time, né? É um time que tem as suas limitações. Quando teve um confronto mais forte de Série A contra o Palmeiras semana passada, apesar de ter conseguido um empate da maneira que foi no final, se você analisar o jogo, o desempenho, ele foi totalmente dominado, então é um time que ainda precisa evoluir. O Piperno passou os dados contra times de Série B, está tendo dificuldade, está perdendo jogos. É claro que agora está melhor do que aqueles jogos que perdeu no início. O Corinthians perdeu para o Ituano. O Ituano só ganhou do Corinthians, não ganhou de mais ninguém no campeonato. O Ituano tem uma vitória no campeonato, foi só para o Corinthians na segunda rodada. Então o Corinthians no início estava pior, claro, tomou 3 em casa do Novo Horizontino, tomou um baile do Novo Horizontino em casa, melhorou, mas ainda está longe de ser aquele time confiável. Acho que agora, cenário agora, pensando em Campeonato Brasileiro, a missão é não correr risco. A missão é ficar no meio de tabela sem correr risco. Mais que isso, por enquanto, ainda não dá para enxergar, não.